Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como anda a sua vida? Quais resultados tem tido em sua vida? Tem tido bons resultados? Tem alcançado os seus sonhos? O que você vive hoje é o que realmente sempre quis viver? Não importa em que área seja da sua vida, seja na área material, afinal de contas, somos seres espirituais passando por experiências materiais, por experiências físicas. Necessitamos usufruir desses bens para podermos evoluir, fazendo bom uso dos bens materiais. Como anda sua vida espiritual? Seus resultados são bons na área espiritual? Você tem a verdadeira paz de espírito? E a sua moral? Como tem sido a sua conduta moral diante da vida? Se você não tem tido os resultados que sempre desejou, saiba que algo que você não sabe o que é, te bloqueia e te impede de dar andamento em realizar os seus sonhos. E essa trava tem grande influência nos dogmas religiosos. Muitos dogmas religiosos nos impedem de realizar os nossos sonhos sem que tenhamos consciência disso. E o principal dogma é na questão de o Evangelho ser considerado religião. E não é nada disso. Os ensinamentos de Jesus não é uma questão de religião como muitos pensam. O mestre de Nazaré, quando iniciou a pregação da Boa Nova, ele não falou em nome de nenhuma religião, mas nos prometeu vida, e vida em abundância, abundância espiritual, que reflete em nossas experiências de vida. E se isso não está se fazendo realidade em nossa vida, é pelo simples fato de ter o Evangelho como religião. E religião traz dogmas e uma manipulação da humanidade diante do ser humano, que vive sobre a imposição do medo. Por isso que a grande maioria das pessoas deixam de buscar o Evangelho, por considerarem uma questão de religião. Olá, Daniel por aqui, espero que estejam todos bem. O tema de hoje é mais uma chave que vem nos libertar da consciência aprisionada, para que possamos ter grandes realizações em nossas vidas. Em um dos vídeos anteriores, eu falei como formamos os nossos julgamentos, e que não são a verdade da vida, apenas a nossa verdade. Como ele vai contribuir no tema de hoje, eu vou deixar ele aqui no card aqui em cima para vocês assistirem logo após que terminar esse vídeo. E assim como formamos os nossos julgamentos, também fomos educados religiosamente com dogmas que nos limitam em várias áreas da nossa vida. Inconscientemente nos auto-sabotamos. É o que dizem, espiritualmente falando, da auto-obsessão. Nos auto-obsediamos inconscientemente, nos tornando totalmente limitados, sem nenhum poder de ação. Mas quando ganhamos consciência das verdades do Evangelho, através de uma tradução diferente, a qual fazemos aqui no canal, nos libertamos de crenças limitantes e passamos a ter muito mais resultados bons em nossas vidas. Vamos purificando a nós mesmos através de uma nova educação, sem imposição e sem medo, apenas com esclarecimento e ganhando consciência. Você quer mudar sua vida? Então se inscreva no canal. Ative o sininho para ser lembrado dos próximos vídeos. Aqui nós vamos trazendo chaves que vai nos libertando da mente condicionada, aprisionada em dogmas e em tantas outras crenças limitantes. Através do tema de hoje, desse ensinamento do Cristo, podemos nos libertar de dogmas que travam a nossa vida. Então vamos ao tema do Evangelho de hoje, que está no Evangelho de 2 Mateus, capítulo 7, dos versículos de 9 a 11, e que diz bem assim:
E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial, que estás nos céus, dará coisas boas aos que lhe o pedirem. Aqui vamos entrar em um dogma que vai contra muitas pessoas, pois isso está enraizado no mais profundo do seu inconsciente. E isso vai trazer uma certa dor para essas pessoas, porque até então era uma verdade para elas. Pois esse Deus, apresentado pelas religiões antigas, tradicionais, não é o mesmo Deus que Jesus apresentou. E vocês vão entender por quê. Já adianto que esse dogma todas as religiões praticam. Algumas delas buscam a verdade, mas ainda assim praticam inconscientemente. E o que nós falamos aqui não é na intenção de ir contra os seus próprios princípios religiosos aos quais foram educados. Apenas trazer uma nova consciência, para que esse ato não seja um certo sofrimento, pois é o sofrimento que também nos aprisiona. Agora, se você não tem essa atitude como um sofrimento, muito bem. Todas as religiões, em algum momento, expressam uma forma de se ajoelhar para Deus, seja mentalmente ou mesmo fisicamente. E isso é um total equívoco, e nós vamos entender por quê. Essa expressão de se ajoelhar para Deus, seja qual intenção for, traz de certa forma uma humilhação. Imagine você com seu filho, ou mesmo aquele ente querido, aquela pessoa querida com quem você tem tanta afinidade, que ama tanto, se ajoelhando para você, fazendo um pedido, ou mesmo agradecendo de joelhos por algum bem que você agiu para com ele, ou qualquer outra coisa nesse sentido, como você se sentiria? Iria gostar dessa situação? De ver alguém ajoelhado para você, aquela pessoa que você tanto ama? Acredito que não. Eu mesmo jamais quereria ver meu filho ajoelhado para mim, por qualquer motivo que seja. Ora, se nós que somos imperfeitos, não queremos ver essa situação para com os nossos filhos, filhas, entes queridos, nossos amigos, as pessoas com quem tanto afeiçoamos, quanto mais nosso Pai Celeste, que é perfeito, também não quereria ver essa situação. No tema de hoje, o Cristo nos coloca em paralelo com Deus, apesar das nossas imperfeições, para nos mostrar o verdadeiro Deus. Algumas religiões dizem que devemos agradar a Deus, um outro dogma, o que na verdade estamos aqui para expressar Deus, como no tema de hoje. Um outro dogma que algumas religiões usam, dizem que devemos temer a Deus, sendo que a nossa verdadeira conduta é louvar a Deus, sem medo, sem ter que se humilhar para agradar a Deus, como se o Pai fosse um ditador que devesse ser temido. Muitos dogmas estão atuando no inconsciente coletivo da humanidade. E quando fazem algum pedido a Deus, traz uma certa sensação de humilhação e sofrimento, para que Deus atenda os nossos pedidos. Então, inconscientemente, acabamos repelindo por não querer essa humilhação e esse sofrimento. Sendo que o grande prazer e satisfação de Deus é atender os nossos pedidos. E no Evangelho do Cristo tem algumas passagens que nos provam isso. Quando a humanidade tiver o verdadeiro conhecimento, através da própria ciência aqui da Terra, de qual é o processo que existe por trás para que o nosso corpo físico seja sustentado, iremos começar a entender quando Jesus disse:
Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. O Nazareno disse essas palavras depois de ser confrontado pelos judeus, pelo fato de estar realizando milagre aos sábados. Neste exato momento, o nosso coração está batendo, estamos respirando, o sangue está correndo por todo o nosso organismo físico e sequer apreciamos essa maravilha, esse grande milagre em nossas vidas. E quem faz isso? E você ainda acha que Deus quer um filho se humilhando, ajoelhado para Ele, temendo a Deus? Precisamos ganhar maior consciência das verdades do Evangelho e que é abundância. O perdão que Jesus pediu para perdoar e que a grande maioria não consegue fazer isso, é uma âncora que prende no fundo do poço. O único que está sofrendo pela falta de perdão é quem ressente o mal sofrido. O mestre de Nazaré, quando iniciou a sua pregação do Evangelho, nos prometeu vida e vida em abundância, mas que para isso precisaríamos buscar o reino de Deus, e todas as outras coisas nos seriam acrescentados. E como acessar o reino de Deus, que é de harmonia, de equilíbrio, de ordem e de organização, se temos no inconsciente um Deus a quem devemos temer, se ajoelhar e agradar, sendo que isso traz um sofrimento e que esses dogmas foram trazidos pelas religiões tradicionais antigas? É de fundamental importância refletirmos sobre o tema de hoje, que traz dogmas que estão atuando no nosso inconsciente, sem que saibamos disso. O enviado de Deus veio nos libertar da consciência aprisionada, veio nos ensinar a pensar de verdade, a controlar as emoções e assim direcionar os nossos pedidos a Deus de forma correta, sem dogmas, e ser atendidos. Um outro dogma que muitas religiões usam, que nos 40 dias no deserto, o Nazareno foi tentado por Satanás, pelo diabo ou capeta, sei lá. Só que esse conceito dessas religiões é muito fantasioso e com isso acaba impondo um medo nos seus seguidores. E é isso que muitas religiões querem, que tenhamos medo para buscá-las como salvadoras de nossas vidas. Só que essa salvação cabe única e exclusivamente a nós mesmos. Mais para frente eu vou fazer um vídeo a respeito desses 40 dias no deserto que Jesus passou e que na verdade o Mestre recebeu uma libertação através de uma iluminação que recebeu de Deus. Assim como foi a libertação dos hebreus após passar 40 anos de escravidão dos egípcios. E então alcançaram a terra prometida por Javé após 40 anos sendo guiado por Moisés. Assim também como foi os 40 dias e 40 noites de chuva do dilúvio que Noé passou, assim como está chovendo também aqui, não sei se vocês estão ouvindo, onde logo após baixaram as águas, a arca pousou em terra firme e vieram grandes produções. O filho de Maria, ao passar os 40 dias no deserto, recebeu uma iluminação de Deus. E foi então que começou a pregar a Boa Nova. A nossa vida está impregnada de dogmas. E aqui no canal Momento de Despertar, nós vamos trazendo chaves para que possamos nos libertar desses dogmas que nos apreendem. Então se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, as próximas chaves que vai abrir a nossa consciência para as grandes verdades do Evangelho e nos libertar desses dogmas como foram ditos aí no vídeo de hoje. Aproveita e deixa seu like, que isso contribui muito para o crescimento do canal. E compartilhe esse vídeo com seus familiares, amigos, vizinhos,
para que se libertem também desses dogmas. Todos nós precisamos de desenvolver o nosso espiritual para que se manifestem nessa vida material, nessa experiência que estamos passando aqui. Contudo, se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos queridos, a quem tanto amamos, quanto mais Deus, o Pai Celeste, que estás nos céus, dará coisas boas aos que lhe o pedirem. E não é de joelho, querendo agradar ou temendo, e sim louvando a Deus. E com isso, eu tenho que voltar a falar. Somos a própria criação. E fiquem todos na paz de Deus.